Bom dia, muito bem-vindo você, irmão, irmã em Cristo. Estamos começando na manhã deste domingo mais uma classe da EBD online. Você está convidado a participar conosco, estudando a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus. Nós estamos, neste trimestre, estudando uma revista muito interessante, trazendo temas relevantes para o fortalecimento da nossa fé. A revista Religiões e Religiosidade. Temos abordado aqui algumas das maiores religiões do mundo e também heresias, também seitas, para conhecermos e compararmos com a Bíblia Sagrada e com a nossa crença, a nossa doutrina bíblica, evangélica, batista. Vamos continuar hoje com um tema muito importante também. Estaremos falando um pouquinho sobre o islamismo. Nós vamos orar agora e depois estaremos iniciando o estudo de hoje, que, através do canal da igreja no YouTube, é um resumo do estudo que os professores e alunos fazem em sala de aula aqui no prédio da nossa igreja. Aliás, você está convidado. Próximo domingo, 9 horas da manhã, aqui no templo da Primeira Igreja Batista de Macaé, várias salas, vários professores, vários alunos, estudando a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus. Crianças, juniores, adolescentes, jovens, adultos. Há uma classe especial aguardando a sua presença e participação conosco. Oremos. Senhor, obrigado por este dia, por esta semana. Obrigado pelas bênçãos, pela provisão. Obrigado, ó Deus, pelos livramentos. E agora, quando a tua igreja se reúne para o estudo da Bíblia Sagrada, a tua palavra, pedimos a unção, a presença, a bênção, a direção do teu Santo Espírito, para que possamos aprender e fortalecer assim a nossa fé, a nossa esperança, a nossa confiança. Assim seja, pois oramos em nome do teu Filho, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Irmãos, é sempre desafiador estudarmos sobre religiões, estudarmos sobre seitas, sobre as heresias. É muito importante dizer que a nossa base é a Bíblia Sagrada. Portanto, tudo aquilo que está contrário às Escrituras Sagradas, nós entendemos ser uma heresia. Não está de acordo com a verdade de Deus, nós não cremos e nós não colocamos em prática. Hoje nós vamos falar sobre uma das maiores religiões que há sobre a face da terra. Vamos falar sobre o islamismo. E para nós iniciarmos, sempre muito importante, a nossa base é a Bíblia, a Palavra de Deus. Quero colocar aqui ao lado textos bíblicos para que você anote e depois leia e releia com muita atenção e medite na palavra do Senhor. Hebreus 1, de 1 a 14, Apocalipse 5, também, do versículo 1 ao versículo 14, e eu quero ler agora com você apenas um versículo que está no livro do Apocalipse, no capítulo 5, o versículo 12. Está aqui também ao lado o texto para lermos juntos. Digno é o cordeiro que foi morto de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e o louvor. Este é o texto bíblico, embora tantos outros estaremos citando ao longo do estudo de hoje para reforçar as verdades de Deus na nossa vida, no nosso coração. A palavra Islã vem do verbo árabe islam, e significa submeter. Muçulmano vem do árabe muslim, em árabe, e quer dizer submisso. O islamismo começou no ano de 622 depois de Cristo. E esta religião, o islamismo, foi criada por Maomé. Ele se tornou o líder, o chefe desta religião e desta política também
da primeira comunidade muçulmana. Eles estão crescendo de uma maneira extraordinária em todo o mundo, com o objetivo de conquistar, de dominar todas as nações, todos os povos, e, claro, expandindo a sua ideia proselitista, ou seja, eles querem que todas as pessoas em todo o mundo se tornem muçulmanos também. O islamismo entrou no Brasil colônia, através dos escravos que vieram da África. No início do século XX, houve uma imigração muito grande, um influxo muito grande de sírios, de libaneses e de árabes, todos eles trazendo consigo a religião do islamismo, porque todos eles eram de origem muçulmanos. Eles se fixaram nas grandes cidades, principalmente nas capitais do Brasil. Há destaque para o sul, onde está a cidade de Foz do Iguaçu, na divisa do estado do Paraná com o Paraguai. Ali há muitos grupos com vários muçulmanos. E nós podemos hoje observar várias mesquitas em muitos lugares estratégicos em todo o Brasil. Maomé, que é o fundador do islamismo, nasceu na cidade de Meca, na Arábia, no ano de 570 depois de Cristo. Descendente de Abraão pela linha de Ismael. Ele se tornou órfão desde cedo, foi criado, portanto, por alguns dos seus familiares. Ele esteve no deserto com beduínos e ali ele teve uma ama de leite. Jovem, Maomé trabalhou como pastor de ovelhas. Depois viajou como comerciante, quando ele conheceu judeus e a religião judaica, e conheceu também cristãos e o cristianismo. Com 25 anos de idade, ele conheceu Khadija, viúva rica que convidou Maomé a casar-se com ela. Assim, ele se tornou um homem muito rico e ganhou também uma grande influência na sociedade. Ele tinha o costume de retirar-se para lugares solitários, onde ele orava, jejuava e meditava. Certo dia, num retiro desses, ele estava numa caverna, e ali Maomé diz que teve um encontro sobrenatural com um anjo, o anjo Gabriel. Gabriel, então, mandou que ele recitasse alguns versos mandados pelo próprio Deus, e este foi o início da criação do livro sagrado do islamismo, que é o Alcorão, que significa, em português, recitação. Após muitos conflitos, os árabes aceitaram a nova religião, que lhes dava uma união política e cultural como nunca antes eles haviam experimentado. Como é a vida religiosa no islamismo? Os muçulmanos islâmicos, como é a vida cotidiana desta religião que é tão diferente da nossa e que é tão diferente das demais grandes religiões que nós conhecemos? Bom, primeiro vamos falar sobre o Alcorão, que é o livro sagrado para o islamismo. Ele é considerado um livro que veio como revelação do próprio Deus, o Deus de Abraão, e entregue a toda a humanidade. Os muçulmanos afirmam que a Bíblia Sagrada foi corrompida e precisa ser modificada, alterada e restaurada através das revelações que foram dadas a Maomé. O muçulmano traduz-se como totalmente submisso a Deus. A palavra, no original árabe, que é para nós muçulmano, tem este significado: totalmente submisso, totalmente obediente a Deus. E o muçulmano, no islamismo, ele tem 5 pilares, 5 bases. Há uma estrutura de conhecimento, de entendimento e de prática para a fé do muçulmano islâmico. Os 5 pilares do Islã são estes. Primeiro, a sua profissão de fé. Eles afirmam o tempo todo, categoricamente, que não há outro Deus além de Alá e que Maomé é o seu mensageiro. E eles
usam essa frase repetidas vezes o tempo todo, todos os dias, pela manhã, à tarde e à noite. Eles recitam esta frase, esta afirmação, e eles acreditam exatamente assim: não há outro Deus além de Alá. Maomé é o mensageiro de Alá, o mensageiro de Deus. A oração. A oração é feita pelo menos 5 vezes por dia, quando o muçulmano recita as orações prescritas. Em árabe, sempre eles estão prostrados para Meca e olhando para Meca. Ao amanhecer, depois do meio-dia, entre o meio-dia e o pôr do sol, logo após o pôr do sol e aproximadamente 1 hora depois do pôr do sol. Quando tive a oportunidade de visitar Israel e conhecer Jerusalém e outras cidades também daquele país, foi possível conviver todos os dias com judeus, muçulmanos, islâmicos, árabes e ver de perto este rigor, este zelo deles com relação à oração. Também estava num parque de diversões nos Estados Unidos há alguns anos, e nós estávamos numa fila enorme aguardando para participarmos em um brinquedo, e alguns muçulmanos islâmicos que estavam ali, quando deu a hora da oração, eles pararam tudo naquele momento, colocaram um tapete no chão, se ajoelharam e fizeram a sua oração para Alá. O jejum também é um pilar importantíssimo. Durante o mês do Ramadã, todo muçulmano deve abster-se da comida, da bebida, do fumo, das relações sexuais, desde o nascer do sol até o pôr do sol. Também tive a oportunidade de conviver com muçulmanos islâmicos durante alguns dias do Ramadã e vi isso de perto. Durante o dia, enquanto o sol está brilhando, eles não tomam água, eles não comem absolutamente nada. Esse jejum é fundamental para fortalecer a fé muçulmana. A esmola. Cada muçulmano deve calcular todos os anos a sua esmola e deve dar um percentual de todos os seus rendimentos aos pobres. E estes, quando recebem, também devem contribuir. O Hajj, a peregrinação a Meca, que é a cidade sagrada dos muçulmanos, que professam a fé islâmica. Todos os muçulmanos com capacidade financeira e saúde devem realizar pelo menos uma vez na vida uma peregrinação a Meca, que é a cidade santa dos muçulmanos islâmicos. Quem faz o Hajj ganha a remissão de todos os pecados que ele havia cometido. Ponto 4 do nosso estudo da lição da revista de hoje: religiões e religiosidade, seitas e heresias. Deus ou Alá? Ora, o islamismo é monoteísta também. E no Islã, eles acreditam em um único Deus. Deus é uno. Mas eles não acreditam na Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Eles acreditam que Deus não teve o Filho unigênito, que é Jesus, e nem qualquer outro filho. O Alcorão enfatiza o poder de Alá, o poder de Deus, Alá, mas não fala sobre o seu amor, a sua bondade, o seu perdão. A ênfase é sempre dada no Deus Todo-Poderoso e na sua capacidade de fazer todas as coisas com autoridade, soberania e poder celestial. A lei islâmica, a Sharia. Em países de governo islâmico, esta lei rege toda a vida civil, inclui pena de morte para quem deixa a religião e se converte a outra religião, porque isso significa blasfêmia contra Maomé. Pena de morte também com apedrejamento para quem for flagrado em adultério. O ladrão tem a sua mão direita cortada, decepada. As atividades bancárias são controladas. E uma coisa interessante é que
a lei islâmica proíbe a usura, isto é, a cobrança de juros exorbitantes. Agora, um tema também polêmico dentro do islamismo, a jihad, ou luta, a guerra. Através dos séculos, o islamismo foi propagado por ensino e por guerras. Em terras conquistadas, quem não se submete ao islamismo, via de regra, essa pessoa é morta. Ponto 7. O juízo. Haverá um juízo final para decidir quem entrará ou não no paraíso. Mas tudo isso somente de acordo com as obras. Ou seja, no islamismo, você tem que merecer, você tem que fazer algumas coisas, boas obras. Por exemplo, aquilo que nós falamos há pouco sobre os 5 pilares do Islã. Eles fazem a sua profissão de fé, oração, jejum, esmola e peregrinação à Meca, porque eles acreditam que fazendo assim eles serão salvos. Não há no islamismo a ideia da graça maravilhosa de Deus, do amor imensurável de Deus e do perdão de Deus, mesmo sem o nosso merecimento. Outro ponto importante, polêmico, difícil, complexo, é a mulher no islamismo. A mulher vive totalmente submissa ao homem. O homem pode divorciar-se, mas ela não pode. O homem pode ter até 4 mulheres. Ele precisa ter condições financeiras para isso. Mas se ele tem condições financeiras, se ele quiser, ele pode ter até 4 mulheres. Jesus e o islamismo. Para os muçulmanos, Jesus foi um profeta, como todos os outros que vieram antes dele. Davi, Moisés, Jacó, Isaac, Ismael, Abraão. Jesus foi filho de Maria, somente dela, não foi filho de Deus, como nós cremos. E em terceiro lugar, também, no islamismo, eles não acreditam que Jesus morreu na cruz. Quando estive pela primeira vez visitando o Jardim do Túmulo em Israel, em Jerusalém, do lado de fora dos muros da Cidade Santa, nós vimos o Monte da Caveira, onde a Bíblia narra que Jesus foi crucificado no madeiro. E é interessante que há um muro, porque muçulmanos compraram aquele espaço e eles proíbem acesso a qualquer outra pessoa, e ali eles transformaram num cemitério onde apenas os grandes líderes do Islã são sepultados. Se você refletir bem, você vai perceber que essa atitude contraria, na lógica, o entendimento de que Jesus não foi crucificado. O islamismo e a fé cristã. A Bíblia, segundo eles, não é uma coleção de revelações dadas a um homem só por um anjo. Deus falou muitas vezes, né? Deus falou de várias maneiras, utilizando homens que foram instrumentos cheios do Espírito Santo, inspirados pelo Espírito Santo de Deus. Diferentemente do Alcorão, que é a Bíblia, o livro sagrado para eles. O Deus da Bíblia. O Deus da Bíblia é todo-poderoso, mas é também amor. A Bíblia vai dizer, o evangelista João disse que Deus é amor, a essência de Deus é amor. Deus não é apenas todo-poderoso, mas ele também é amor. Deus revela sua vontade por meio de palavras de homens movidos pelo Espírito Santo. O Senhor, Deus, é absoluto na história. Julga o mundo através do seu Filho, o Senhor e Salvador Jesus Cristo. O Jesus da Bíblia é profeta sim, mas é o Messias da promessa. O Deus da Trindade, o Senhor e Salvador. É Deus, sua pessoa e obra estão preditos no Antigo Testamento e se cumprem no Novo Testamento. Morreu na cruz e ressuscitou, voltará para julgar o mundo, e ele é o autor da salvação eterna e do perdão eterno também. A vida futura que a Bíblia garante aos salvos. A Bíblia diz que nós estaremos para sempre com o Senhor Jesus e com os salvos na eternidade. Veremos Jesus face a face e seremos também por ele glorificados.
teremos apenas o serviço de prestar culto e adoração ao Senhor. O mundo vindouro será governado por Cristo, como está escrito em Romanos e Apocalipse, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Bom, como é que nós podemos concluir esse brevíssimo estudo hoje sobre esta grande religião, o islamismo dos muçulmanos? Cristianismo e islamismo têm alguns pontos em comum, é verdade, mas também há muitas coisas que criam um abismo entre nós. O que é similar? São religiões de um livro, cada um tem o seu fundador e mestre, cada um tem uma visão do mundo e da realidade, cada um exige submissão total a Deus, cada um requer os valores religiosos. Mas quando nós comparamos as duas religiões, temos que empregar como padrão os valores do nosso Deus, a Bíblia Sagrada, que é a palavra escrita. Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, como está escrito em 2 Coríntios 5,19. Jesus realmente é Deus, o Filho unigênito de Deus, o Senhor e o Salvador. Seu nascimento, sua vida, sua morte e sua ressurreição são fatos comprovados, preditos pelos profetas do Antigo Testamento, relatados pelos apóstolos e todo o texto do Novo Testamento também. Finalizando, quero colocar aqui ao lado o que está escrito na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículos 3 e 4. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Muito obrigado mais uma vez pela sua participação conosco no estudo da Escola Bíblica Dominical hoje. Daqui a pouco, às 10 horas e 10 minutos, você também está convidado para o nosso culto de louvor e adoração a Deus. Também à noite, a partir das 7 horas, o nosso culto de louvor e adoração a Deus. No próximo domingo, às 9 horas da manhã, estaremos novamente aqui, se Deus quiser, se Deus permitir, para mais um estudo da EBD Online. Um grande abraço, Deus continue abençoando a sua vida e a sua família.